Bom dia, eu me chamo Érica Carmo e juntamente com o meu grupo, composto por Beatriz Maia, Gabriel Martinez, Júlia Romanelli, Matheus Coutinho, Matheus Mota e Pedro Macedo, iremos apresentar um seminário sobre mudanças climáticas. Olá, bom dia, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre o que são mudanças climáticas. O termo mudança climática se refere a toda e qualquer alteração a longo prazo, tanto em padrões de temperatura quanto de clima. Tais mudanças podem ter a proveniência natural, como mudanças no ciclo solar, atividades vulcânicas e mudanças na inclinação sobre o eixo da Terra, ou proveniência antrópica causada pelo ser humano e suas atividades. Porém, nos últimos tempos, a influência do homem sobre o meio ambiente tem se tornado preocupante, de forma que as mudanças de temperatura não estão sendo mais a longo prazo por conta do seu ciclo natural, e sim por estar havendo interferência humana no meio, o que está resultando no desequilíbrio do mundo. A principal causa disso é o efeito estufa, que é o fenômeno onde raios solares penetram na atmosfera do planeta, mas não saem, o que gera um aumento das temperaturas, a alteração dos ciclos climáticos, entre outros distúrbios à ordem natural do planeta. Um exemplo do aumento extraordinário da temperatura é a Estação de Pesquisa de Concórdia, que fica a 3.000 metros acima do nível do mar, na planície da Antártida. As temperaturas no período do inverno chegam à casa dos 80 graus Celsius negativos, e durante o verão, raramente acima dos 25 graus Celsius negativos. Graças a essa temperatura, os membros da equipe de pesquisa e exploração somente saem da sua base aquecida para realizar trabalhos essenciais. Porém, no dia 18 de março desse ano, 2022, a temperatura atingiu inacreditáveis 11,8 graus Celsius negativos, algo nunca visto antes. Pesquisadores estimam, com a ajuda das medições do ano anterior, que a temperatura no mesmo período do ano passado foi 40 graus Celsius acima disso. Bom dia, meu nome é Matheus Coutinho. Eu vou falar sobre os fatores correlacionados com a mudança climática, que consistem na radiação recebida e reemitida pela Terra. Eles são divididos em três fatores: a emissão da radiação, a recepção da radiação, e reflexão, absorção, distribuição do calor e reemissão da radiação. Então, como primeiro fator, se encontra a emissão da radiação, e ela se manifesta pelos eventos solares, visto que o Sol é fornecedor da energia capaz de provocar alteração no clima. Ela é caracterizada pelos ciclos solares e as oscilações solares. O ciclo de Schwab exemplifica esses eventos. Ele tem uma duração média de 11 anos. Nele, assim como é exemplificado pelo gráfico, a máxima solar e a mínima solar se relacionam com a quantidade de manchas no Sol, onde o maior número de manchas presentes no Sol indica um aumento da radiação solar. Vale ressaltar ainda que em 2020, a NASA anunciou que se iniciava o 25º ciclo solar desde o início de seu monitoramento. A recepção da radiação é determinada pela posição terrestre em relação ao Sol. Ela é exemplificada pelos movimentos de rotação e translação realizados pela Terra. No movimento de rotação, se determinam os ciclos diários, onde se observa uma temperatura maior durante o período diurno e vai acontecendo a sua perda constante até que ela alcance uma temperatura menor durante o período noturno. Em relação ao evento de translação, se evidencia as máximas e mínimas observadas anualmente durante as estações do ano, tendo a Terra sua máxima durante o verão e a mínima durante o inverno. A reflexão, absorção, distribuição do calor e reemissão da radiação se manifesta como terceiro fator. Ele é composto por ocorrências na atmosfera e em toda a energia que fica retida devido ao efeito estufa. A atividade vulcânica é um exemplo de terceiro fator e é definido como uma causa natural. Acontece que em caso de erupção, os vulcões liberam processos químicos na atmosfera, como dióxido de enxofre e gás carbônico, tendo seu impacto mais significativo causado pelo dióxido de enxofre, em que se formam aerossóis de sulfato na estratosfera, que tem como consequência a reflexão da radiação solar de volta ao espaço, causando queda na temperatura, como está indicado pelo gráfico, em que as menores temperaturas acompanham eventos de erupção. Um fato histórico é que em 1816 a erupção do Tambora causou a ausência do verão no hemisfério norte. Isso porque o resfriamento foi tão intenso que o ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão. Além de causas naturais, exemplificada pela ação vulcânica, temos também causas antrópicas, que são consequentes de ações humanas. Como exemplo, temos a atividade industrial, caracterizada pela queima de combustível fóssil. Além disso, o inadequado uso do solo também é uma causa de mudança climática de terceiro fator, tendo como protagonista o seu uso para a criação de bovinos. Nele, o sistema digestivo do gado criado elimina para a atmosfera uma grande quantidade de gás de metano,
causando um crescimento de gases acumulados na atmosfera. Eu me chamo Érica e eu vou falar sobre os principais agentes da mudança climática. Como os principais, nós temos os combustíveis fósseis, que tem entre eles o dióxido de carbono, o metano, o carvão mineral e o petróleo e também seus derivados. O óxido nitroso eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque ele é um caso isolado, mas que também não deixa de ser importante. E nós sabemos que com todos os avanços da Revolução Industrial, que trouxe muitos benefícios à sociedade, mas também trouxe muitos fatores preocupantes também, como, por exemplo, essa questão dos combustíveis fósseis, né? Após a década de 80, após a chamada Revolução Industrial, teve um aumento muito significativo na quantidade de dióxido de carbono na camada de ozônio. E com isso faz com que tenha o efeito estufa, o que também já foi abordado aqui nesse trabalho. E que é de grande preocupância é que a nossa sociedade está cada vez mais consumista. Quanto mais a gente consome, quanto mais a gente quer, mais se produz. E isso também vem dado por uma obsolescência muito grande, porque antigamente nós tínhamos produtos para durarem 20, 10 anos. Hoje, a gente tem produtos para durarem, assim, 2 anos no máximo. Então, a gente usa e joga fora. Usa e joga fora. E quanto mais a gente produz, mais gases poluentes a gente está jogando para a atmosfera. O óxido nitroso, ele não é um caso à parte. Ele é só simplesmente taxado como um agente esquecido. Mas que, na verdade, ele tem uma poluição maior ou até mesmo comparada ao dióxido de carbono, porque a molécula dele é 300 vezes mais potente do que do dióxido de carbono. E a gente consegue ver muito eles em áreas de plantações, né? Porque é usado muito como fertilizante. Ainda mais que no Brasil eles têm aberto cada vez mais fronteiras para que possa ter mais fertilizantes nas nossas plantações. Então, assim, também já entra em outro campo, né? Sobre a contaminação do solo, que contaminará consequentemente o lençol freático. Porque, vamos supor, até o solo com muito óxido nitroso, com muito NPK. O NPK nada mais é que o nitrogênio, o fósforo e o potássio, com muita concentração. Bateu a chuva vai carregar esses nutrientes, esses componentes, para um lago, um rio, um mar, até mesmo vai impregnar no solo. E quando chega nesse lago, nesse mar, nesse oceano, pode ocorrer a morte dos ecossistemas, né, que ali vivem. Podem contaminar os lençóis freáticos, né, que é onde vai chegar a água para a gente beber e vai estar contaminado. Então, gera uma série de fatores que se torna preocupante. Quando tratamos das mudanças climáticas que ocorrem no mundo, principalmente por ação humana, precisamos olhar fatos históricos de impactos dessas mudanças. Embora essas mudanças não aconteçam de forma imediata, já há alguns anos temos reflexos do nosso descaso com o meio ambiente. Durante toda a história, podemos destacar alguns efeitos dessas mudanças climáticas na vida dos humanos. Em 1850, a temperatura média mundial era de 13,6 graus Celsius, que foi calculada logo após a primeira Revolução Industrial. Nos dias de hoje, depois de quase 200 anos, temos a temperatura média aumentar em cerca de 1 grau Celsius, e estima-se que, caso algo não seja feito, esses números só tendem a aumentar. Isso é consequência direta do efeito estufa. Embora seja fundamental para a manutenção da vida da Terra, a intensificação desse efeito ocorre em maior parte por atuação humana, principalmente após a Revolução Industrial. Outro exemplo histórico são as secas que ocorreram na África, Ucrânia e Índia em 1972, o que trouxe à tona o medo das consequências das mudanças climáticas. 2 anos depois, após a intensificação dessas secas, principalmente pelo arrefecimento dos aerossóis, cientistas alertaram ao povo sobre uma possível nova era do gelo, onde foram desacreditados pela imprensa. Já em 1979, a National Academy of Science mostra dados que há o dobro de gás carbônico na atmosfera em relação ao normal. Trazendo para os dias atuais e para mais perto de nós, temos inúmeros casos de efeito das mudanças climáticas durante toda a história recente do Brasil. Os últimos anos têm se mostrado de certa forma atípicos em relação ao clima. Já não é de hoje que temos altos índices de chuvas, em épocas de calor e frio mais longas ou mais curtas, assim como altas temperaturas em umas regiões e baixas em outras. No primeiro trimestre do ano atual, tivemos índices de chuvas acima do esperado, causando destruição, como visto em Petrópolis, por exemplo. A chuva intensa, inesperada e a negligência humana causaram uma tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, com diversas vidas humanas perdidas. Outro exemplo é o calor intenso em várias regiões do Brasil, superando recordes de temperaturas elevadas a cada ano. Com isso, temos secas, crises energéticas e uma maior tendência a queimadas, que apenas intensificam ainda mais o efeito estufa. Já a tragédia da barragem de Brumadinho, por exemplo, foi um desastre ambiental que não só levou a vida e casas de diversos moradores da cidade, como também causou impactos no clima da região e do planeta devido ao efeito causado naquele ecossistema. Com isso, podemos ver que todas as mudanças climáticas sempre tiveram impacto na vida dos humanos, mesmo que seja nós mesmos que causamos, intensificamos e aceleramos essas mudanças em todo o globo devido ao nosso descaso com o nosso planeta.
Bom dia, meu nome é Júlia. Durante o curso deste seminário, já falamos sobre o efeito estufa e seu impacto nas temperaturas do planeta, bem como a influência dele nas mudanças climáticas. Agora, irei falar sobre as práticas para conter as consequências do efeito estufa no planeta. Aqui será listada algumas das medidas preventivas ou atenuantes para lidar com o aumento de temperatura e carbono no planeta. A primeira medida é a diminuição ou suspensão do uso de combustíveis fósseis. Desde a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis são as mais importantes fontes de energia de indústrias. Gás, petróleo e carvão mineral têm sido amplamente utilizados em todo o mundo. Porém, também são os maiores causadores da liberação de carbono na atmosfera, causando aumento no efeito estufa. Uma alternativa sustentável para substituir esses combustíveis são as energias alternativas, que são capazes de gerar energia renovável e causar pouco impacto na natureza. Para a geração de eletricidade, as energias eólica e solar têm se tornado cada vez mais populares e são consideradas as mais hábeis a substituir o uso dos combustíveis fósseis. As hidrelétricas, por exemplo, apesar de serem muito boas para a geração de energia elétrica e serem energias renováveis, não são consideradas limpas, pois causam um imenso impacto negativo à flora e à fauna. Para a substituição do diesel, temos o etanol, que é um combustível alternativo feito a partir de matéria-prima como beterraba, milho e cana-de-açúcar. É um produto menos poluente, mais barato e é renovável, além de poder fazer parte de rotações de cultura, restaurando as propriedades físicas e químicas do solo. A segunda medida é a redução da emissão de gás metano. O gás metano é um dos gases de efeito estufa. Grande parte da liberação do gás metano é feita a partir das vacas, já que durante a digestão, as vacas produzem grandes quantidades do gás. A agropecuária, então, é um dos maiores liberadores de metano. Infelizmente, ainda não se achou uma solução permanente, apesar de haver diversos estudos em andamento. Um suplemento capaz de diminuir as emissões de metano é estudado, bem como modificações genéticas em vacas para reduzir a liberação do gás. O descarte correto do lixo também é uma importante medida para a diminuição de emissão do gás. O metano é gerado a partir da decomposição de matéria orgânica. A coleta seletiva, bem como a separação e o processamento adequado dos orgânicos, pode ajudar na redução das taxas de emissão. Uma outra medida seria a remoção dos gases de efeito estufa. Apesar de parecer óbvio, a remoção de gases de efeito estufa é a melhor alternativa para combater essas mudanças climáticas. As plantas, por meio da transpiração, são capazes de reter o gás carbônico e reduzir a quantidade dos gases na atmosfera. O reflorestamento de áreas naturais, o combate ao desmatamento pela agropecuária e madeireiras e o reforço na fiscalização ambiental são medidas para garantir que as grandes florestas possam fazer seu papel na ajuda ao combate ao efeito estufa. A Amazônia, por exemplo, com o desmatamento, tem perdido muito de sua capacidade de reter o carbono e de resfriar o planeta. Nesse caso, o combate ao desmatamento é mais que uma medida preventiva, e sim uma necessidade de sobrevivência mundial. Olá, meu nome é Matheus Mota de Andrade. Hoje irei falar dos principais acordos para controlar essas mudanças climáticas feitas pelo homem. Nas últimas décadas, as nações têm discutido e feito acordos para controlar esse problema que vivemos. Nossa sociedade hoje vive um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. Isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, na produção de alimentos, na água, entre outros problemas. Hoje irei mostrar 2 acordos, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Primeiro, o Protocolo de Kyoto. Ele foi um tratado internacional assinado por muitos países no ano de 1997 na cidade de Kyoto, no Japão, com seu principal objetivo de propor metas, especialmente aos países desenvolvidos, a fim de conter as emissões de gases do efeito estufa, sendo o principal deles o dióxido de carbono. Assim, o acordo possui diretrizes e propostas para amenizar os impactos das mudanças climáticas. O objetivo da conferência era reunir os países a fim de promover uma revisão dos compromissos estabelecidos na Convenção. Agora iremos falar do Acordo de Paris. Ele foi um tratado de 2015, da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre o problema de mudanças climáticas feita pelo homem. Na ocasião, 195 países fizeram um acordo com o objetivo de reduzir as emissões do gás do efeito estufa.
por meio de investimentos em energias limpas, reduzindo assim a emissão desses gases. O objetivo era manter a temperatura média da Terra abaixo de 2 Celsius, acima dos níveis pré-industriais, além de esforço para limitar o aumento da temperatura a 1,5 Celsius. Os países desenvolvidos também se comprometeram a conceder benefícios financeiros aos países mais pobres, de modo que possam enfrentar as mudanças climáticas. O Brasil fez a ratificação do acordo em 12 de setembro de 2016, com metas de reduzir emissões de gás de efeito estufa a 37% em 2025, comparado aos níveis emitidos em 2005, estendendo essa meta para 43% até 2030. O Acordo de Paris estabeleceu a meta global, mas não tem força de lei, sendo assim algo voluntário de cada país. A importância deste tratado são principalmente controlar os países que emitem muito gás carbono na atmosfera. A ameaça à biodiversidade são um dos principais problemas ambientais no século XXI. Ações antrópicas agravaram o nosso clima, principalmente após a Revolução Industrial. Sem o controle dessas emissões, sofreremos com o aquecimento global, desertificação, entre outros problemas ambientais. A ratificação foi feita por 55 países em 15 de março de 1999. Esses países representam juntos cerca de 55% das emissões de gases do efeito estufa mundiais. O tratado entrou em vigor no dia 6 de fevereiro de 2004, após a ratificação da Rússia. Aproximadamente 175 países fazem parte do Protocolo de Kyoto. Eles foram divididos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os países desenvolvidos deveriam reduzir em 5,2% suas emissões de gases do efeito estufa, baseado nos níveis de emissões registrados em 1990. Para o Japão, 7% e União Europeia, 8%. Os países em desenvolvimento, como China, Brasil e Índia, não receberam essas metas obrigatórias, sendo assim o esforço seria voluntário de cada país. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre os impactos e as consequências de todas essas mudanças climáticas que vimos até aqui. Com o aumento das chuvas, vemos ruas e cidades alagadas. O ambiente fica propício à proliferação de doenças infecciosas transmissíveis, como a malária, chikungunya e a leptospirose. Na economia, podemos citar o aumento do preço do café em 2021. Isso devido aos climas extremos nas regiões das produções. Secas e muitas chuvas dificultam o planejamento para o plantio, causando instabilidade na produtividade. O racionamento de água também é um problema que nós podemos citar. As mudanças inconstantes no clima causam fortes chuvas em diversas cidades, mas esse fenômeno atua de forma contrária algumas vezes. A escassez de chuva por um longo tempo leva à diminuição dos reservatórios de água, o que é um sério problema se não manejado de forma correta pelas instituições responsáveis pela distribuição de água. Além dos impactos citados anteriormente, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas publicou o seu 6º relatório no dia 9 de agosto de 2021. Nele diz que nos próximos 20 anos, o mundo irá exceder em 1,5 graus de aquecimento, muito mais do que o esperado. Atitudes precisam ser tomadas hoje para evitar consequências mais severas do ano. Quando pensamos em mudanças causadas pelo clima, é imediato pensarmos no superaquecimento global e no derretimento das geleiras. Neste mesmo relatório divulgado pelo IPCC, diz que o derretimento de gelo da Groenlândia é capaz de elevar o nível do mar em 7,2 metros e a dissolução total da camada de gelo na Antártica Ocidental eleva o mar em 3,3 metros. Quando é falado sobre o derretimento de geleiras, nossa preocupação precisa ser redobrada, tendo em vista que o derretimento dessas camadas de gelo são irreversíveis. Bom, e aqui encerramos o nosso seminário sobre mudanças climáticas. Eu, em nome do meu grupo, venho aqui agradecer a todos pela oportunidade de apresentar um conteúdo tão grande e vasto, e que proteger o nosso planeta é proteger a vida. Vocês também podem fazer parte dessa luta. E é isso, gente. Muito obrigada.